Olá! Daremos prosseguimento à nossa aula de revisão, continuando a resolução de alguns exercícios. Vamos resolver agora os exercícios referentes ao tópico medidas de dispersão. O exemplo aqui em questão, nós estamos utilizando os dados não agrupados. Esses dados já foram apresentados de forma ordenada. E o nosso objetivo aqui é desenvolver essas quatro principais medidas de dispersão, que são amplitude total, variância amostral, desvio padrão e coeficiente de variação, pelo processo de Pearson. Inicialmente vamos à amplitude total. A amplitude total trabalha, na verdade, a diferença entre os valores extremos da sua série. Então eu tenho aqui limite máximo, que no caso aqui do nosso conjunto é 9, e o limite mínimo, que é 1. Essa diferença aqui vai resultar em 8. Já para determinar a próxima medida de dispersão, nós vamos precisar agora de revisar um conceito que foi visto anteriormente, que é o conceito de média aritmética, porque você só consegue resolver a variância a partir do processo de cálculo da média aritmética. Então vamos determinar rapidamente a média aritmética para esse conjunto de dados. Eu tenho x barra igual ao somatório de xi sobre n. Somatório de xi seria a soma de todos esses valores aqui. Então eu teria 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, dividido pela quantidade de informações, que no nosso caso aqui são 5 informações. A soma, ou o somatório de xi, é igual a 25. Aqui eu tenho então 25 sobre 5. A minha média aritmética será igual a 5. Agora, já de posse do valor do cálculo da média aritmética, eu tenho a possibilidade de, então, resolver o valor da variância. Então, eu terei S ao quadrado igual. Eu vou pegar cada um desses valores do conjunto de dados, irei subtrair do valor da média aritmética e elevar ao quadrado. Por que elevar ao quadrado? Ao elevar esse valor ao quadrado, na verdade, eu estou fazendo uma correção no valor, porque eu não posso ter essa medida com um valor negativo. Então, eu terei 1 menos 5 ao quadrado, mais 3 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado, mais 7 menos 5 ao quadrado, mais 9 menos 5 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 5, que é a quantidade de informações. Então, fazendo o somatório desse numerador, eu vou obter um valor exatamente igual a 40. 40 dividido por 5, 8. Então, a variância para esse conjunto de dados é igual a 8. Bem, a partir do cálculo da variância, eu tenho a possibilidade de determinar o desvio padrão. Qual é a aplicação do desvio padrão? O desvio padrão, na verdade, ele é uma medida de dispersão que ele faz a correção da variância. Por exemplo, imagine se você tivesse um conjunto de dados que fosse representado pela estatura de um determinado grupo de alunos. A resposta que você teria a calcular a variância seria a medida, a estatura desse grupo de pessoas em centímetros ao quadrado ou metros ao quadrado, o que seria um erro. Então, ao fazer o desvio padrão, você automaticamente está corrigindo essa falha do desvio padrão. Então, aqui, para determinar o desvio padrão desse conjunto de dados, basta simplesmente determinar a raiz quadrada dessa variância, que no nosso caso aqui específico vai dar 2,83. Agora nós vamos calcular o coeficiente de variação de Pearson. O coeficiente de variação de Pearson é uma medida de dispersão que vai determinar a razão entre o desvio padrão e a média aritmética. O coeficiente de variação de Pearson é, na verdade, uma medida de dispersão relativa. Vamos ver como é que seria o cálculo nesse exemplo aqui. O valor do desvio padrão, que no nosso caso aqui é 2,83,
sobre o valor da média aritmética, que já havia sido calculado anteriormente, 5, vezes 100%. Ao final, nós teremos 56,60%. É o valor obtido para o coeficiente de variação de Pearson. Essas 4 medidas de dispersão são as principais medidas de dispersões utilizadas em estatística. Existem outras também, como desvio médio, intervalo quartílico e muitos outros aí que não serão estudados nesse caso.